Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso mais um webinar, né, que a gente tem nessa noite. Tudo bem com vocês? Da onde que vocês falam? Já vai colocando aí no bate-papo para a gente saber. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, pessoal. Já me fala aí no bate-papo da onde que vocês estão falando, da onde que vocês estão assistindo aí a gente. Olha, Aracaju, Marília, interior de São Paulo capital, Florianópolis, Minas Gerais, Aracaju, Recife. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos esperar alguns minutinhos, para caso alguém esteja atrasado, né, no nosso webinar. Espírito Santo, quem chegou agora, já coloca aí no bate-papo de qual região vocês estão falando. Niterói, Rio de Janeiro. Muita gente de São Paulo hoje, hein? Vamos esperar mais alguns minutinhos. Ribeirão Preto, Porto Alegre, Santa Catarina, Goiás, Goiânia, Minas Gerais, Londrina, Paraná, Mundo das Artes. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, vamos começar. Hoje, né, a gente vem com mais um motivo, né, de trazer aí ciência de dados novamente para a Mentorama, com esse assunto que é muito bom, né, que é a introdução ao Data Science em um mergulho no universo da inteligência artificial. Sejam bem-vindos e eu espero que vocês fiquem também até o final para ter muitas novidades aí que vem para rolar aí à noite, tá bom? Bom, então eu quero que primeiro vocês também me falem se a transmissão está tudo certo, se vocês conseguem me escutar muito bem, se a imagem também está boa. Coloca aí no chat para eu saber que está tudo ok para a gente poder começar. Tudo ok. Bom, também peço para que vocês não esqueçam de anotar todas as dicas aí do nosso palestrante, que é o Rubens, que inclusive é o nosso mentor no curso de cientista de dados, e ele vai passar bastante conhecimento para vocês hoje, tá bom? Então, peguem um caderno, um bloco de notas, ou até mesmo no próprio celular, anotem essas dicas, que é muito importante. No final aí do webinar, para quem está participando, também recebe aí a gravação, mas é importante que fique até o final, porque aquela dúvida que você não, enfim, não tirou em outro momento com algum outro especialista, vocês vão poder tirar essa dúvida ainda hoje, no nosso momento de perguntas e respostas aí com o Rubens, tá bom? Pessoal, falando um pouquinho mais sobre a Mentorama, né, esse treinamento exclusivo que a gente tem, que é um formato aí, justamente para que esse aluno que entra na Mentorama tenha todo um suporte contínuo, né, então desde quando ele entra, enfim, para se inscrever, quando ele também está no meio da jornada ali do curso, e além disso, a garantia de qualidade, né, então a gente está reunindo aí algumas coisas que podem melhorar justamente o processo desse aluno aprender, que é também os nossos parceiros. O quanto que é importante, né, você aprender com um mentor, aprender com um cara que, enfim, está numa empresa que hoje faz muito sucesso no mercado, no Brasil, e os nossos parceiros aí, os nossos mentores, enfim, vêm dessas empresas parceiras, que é a PicPay, entre outras, tá bom? Que inclusive muita gente já conhece. E muito prazer, pessoal. Quem aqui me vê sempre, né? Quem ainda não me conheceu antes, eu sou o Fernando, né? O coordenador de cursos da Mentorama, especialista em programação. Mas hoje o papo vai com o Rubens Santos, o nosso mentor aí no curso de cientista de dados. E hoje também ele vai tratar um pouquinho da bagagem dele, do que ele pode trazer hoje como experiência, né? E, inclusive, ele trabalha na empresa PicPay, que também é muito importante para a gente. Fale um pouquinho mais sobre você, Rubens. O que você pode nos passar hoje de inteligência artificial no mercado? Primeiramente, boa noite, pessoal. Espero que estejam tendo todos uma boa noite. Eu vou compartilhar aqui e aí já começo, né?
Então eu vou falar aqui hoje sobre ciência de dados, machine learning e fairness, né? Então, antes eu vou me apresentar, né, como o Fernando bem disse, né? Então, eu sou graduado em Economia e Matemática Aplicada, ambos pela Universidade de São Paulo. Eu trabalho em Ciência de Dados há 2 anos e meio já, agora. Né? Atuei e também já trabalho com dados há mais de 6 anos. Né? Eu atuei em áreas como saúde, farmácia, entretenimento, né? Área financeira, agora meios de pagamento, dentro do PicPay. E atuei em diversos projetos de ciência de dados, então bem amplos, então desde predição de comportamento de clientes, sistemas de recomendação, aplicações de chatbots e detecção de fraude, são uns dos principais, tá? Ao lado são algumas das empresas em que eu atuei, né? Então já é bem diverso mesmo, tá? Tá, mas antes de tudo, eu vou falar um pouco sobre o que são ciências de dados. Então, como é que eu parei aqui, né? Como é que eu cheguei onde eu estou? Antes eu trabalhava mais com a parte de análise de dados, então eu comecei ali na parte de economia, né, parte de macroeconomia. Então, como é que eu vim parar, né? Eu sempre gostei bastante da parte de matemática e programação, né? E ciências de dados me pareceu uma escolha bastante lógica, né? A partir do momento que eu conheci o termo. Então, mas quando eu fui pesquisar a primeira vez, quando você vai no Google e digita o que é um cientista de dados, geralmente o que aparece é essa imagem, né? Então aparece esse diagrama de Venn, né? Esse é um dos mais comuns que se tem por aí. Então ele diz que você tem que ser basicamente um unicórnio. Então você tem que ser um cara bom de comunicação, estatística, programação e do negócio, né? Então é muito raro se encontrar de fato alguém que domina todas as 4 áreas, até mesmo porque, como, por exemplo, eu já atuei em diversas áreas de conhecimento, é muito difícil você ser um expert, né, numa única área, né, então, e ainda ter todo o resto, programação, estatística, tudo de ponta, né, tudo estado da arte, tá, então eu procurei apresentar aqui hoje outra definição, então é uma definição da Cathy O'Neil, né, quem viu o dilema das redes deve ter visto ali uma entrevista dela ali, uma parte. Ela é uma cientista de dados que tem advogado bastante, né, nessa questão ali do poder do algoritmo, né, em afetar a vida das pessoas, tanto positivamente como negativamente. Então eu peguei uma definição dela que eu achei bastante ampla e bastante condizente com o que é de fato o negócio, com o que a gente mexe no dia a dia, tá? Então, um cientista de dados é alguém que sabe como extrair significado dos dados, assim como também interpretá-los, o que requer ferramentas de métodos de estatística e de machine learning, tá? O cientista usa boa parte do seu tempo no processo de coletar, limpar e preparar o dado. Esse processo requer persistência, habilidade em estatística e engenharia de software. Habilidades essas são também necessárias para entender o viés dos dados, o debugging e o output do código. O cientista vai encontrar padrões, construir modelos e algoritmos. Ele pode desenhar experimentos e será uma parte crítica na tomada de decisão com enfoque nos dados da empresa. Tá? Então isso é bem amplo, né? Então isso praticamente pegou quase tudo que eu já fiz de ciência de dados. Tá? Então caminha muito nesse espectro. Tá? Então por isso que eu peguei essa definição, que eu achei que é uma definição boa, né? Porque é basicamente o que a gente faz no dia a dia. Tá? E por que eu deixei grifado essas duas partes? Machine Learning e viés dos dados. Porque são digamos assim, poderes e responsabilidades. Então, a gente tem o Machine Learning, é a nossa principal ferramenta de trabalho, digamos assim, o nosso diferencial. Então, a gente tem hoje uma gama diversa de dados em qualquer empresa. Qualquer empresa web, por exemplo, tem uma diversidade de dados, um amplo espectro de vários tipos de dados que você pode mexer, né? E só que nem sempre esses dados são da melhor qualidade, ou nem sempre esses dados são assim, eles são ingeridos no sistema da melhor forma, ou então a gente consegue usar eles da melhor maneira possível, tá? E isso gera a parte das responsabilidades, que é o viés dos dados, né? Então eu vou falar hoje um pouco sobre esses dois assim lados do cientista de dados, que eu considero quase que os principais.
Tá? Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o Machine Learning, né, que para quem não conhece, né, hoje muitas das principais sites, principalmente da Google, Amazon, Netflix, eles usam algum tipo de Machine Learning, né, usam algum tipo de aprendizagem de máquinas, usam algum tipo de algoritmo de inteligência artificial, né. Então, o que é? Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, né, o Machine Learning é o campo que estuda o campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem que isso tenha sido expressamente programado. Tá? Essa é uma definição do Arthur Samuel, que foi quem cunhou o termo Machine Learning. Tá? Então, só que vamos então separar o que era feito antes do Machine Learning e como passa a ser o modelo em Machine Learning. Tá? O modelo tradicional é o modelo de negócios antes, né, da inteligência artificial. Então, por exemplo, se você tem um sistema de fraude ou de crédito, você tem uma série de regras ali, né? A gente chama ifs, elses, né? Os se não, né? De lógica programacional, em que você diz, se essa pessoa tem uma renda acima disso, eu libero. Se tem uma renda abaixo, eu libero. Se eu tenho no sistema de fraude, se esse cartão é novo, talvez eu não libere, então eu nego. Se esse cartão não sei, se ele tem 3 cartões, eu acho que ele pode ser fraude. Então, tipo, existem algumas regras bem definidas, feitas por pessoas que são experts no negócio, tá? Isso é no modelo tradicional. Então, o que então a gente ganha quando a gente tem um modelo machine learning? O modelo machine learning, a gente nem sempre precisa de toda a expertise a gente sempre precisa de um lado de uma pessoa que tenha conhecimento no assunto, só que você consegue definir regras que sejam muito mais fáceis de ser mantidas. Então, ao invés de você ter 30, 40, 60 regras de fraude, você vai ter um sistema em que esse sistema vai ter features, que são as variáveis, e essas variáveis dentro do sistema do sistema de machine learning que vão definir o que é mais importante ou não para ser considerado naquela regra para fraude, tá? Então, geralmente quando um sistema é muito complexo em questão de regras, ou então que é muito difícil de ser mantido, o modelo de machine learning pode vir a ajudar bastante, tá? Então, se você pensar Netflix, putz, ninguém vai conseguir fazer um modelo de recomendação ali personalizado para cada pessoa, né? Não existe pessoas suficientes para isso. Ou então o YouTube não vai conseguir flagar se um vídeo é impróprio ou não, só com pessoas ou só com regras que sejam regras, digamos assim, definidas, né? Porque pessoas que também são, digamos assim, malfeitores conseguem facilmente ultrapassar essas regras e o sistema não aprende, né? Ele tem que ser ali reprogramado. Isso é bastante desperdício, é bastante custoso e a gente perde muito tempo nisso, né? Então o modelo de machine learning ele vem tentar suprir um pouco essa demanda da velocidade de como as coisas mudam e aprender, né, com o fluxo daquilo que entra, né, dos novos inputs assim, do usuário. Tá? Existem 2 tipos principais, existe um terceiro que eu vou falar a seguir, mas existem 2 tipos principais, que é o modelo supervisionado e o modelo não supervisionado. Tá? Então, como é que ele aprende? Né? Como é que ele aprende o que é uma coisa e o que não é? Como é que ele aprende o que é fraude e o que não é? Né? Então, o que ele aprende, o que é um cachorro, o que é um gato? Para isso, você vai ao modelo supervisionado. Você tem dados rotulados. Então, quando você está no modelo supervisionado, você tem ali dados rotulados, por exemplo, do que é fraude e o que não é fraude. Do que é por exemplo, do caso do que é um cachorro, o que é um gato. E você vai pegar esses dados, vai passar para o seu modelo de treino, né? E seu modelo vai ser treinado, quer dizer, com aqueles dados. E o modelo vai aprender, tá? Então, esse modelo vai aprender e ele vai, digamos assim, pegar as variáveis que são que ele considera mais importantes. E aí, na hora de você pegar um dado novo que não é rotulado, por exemplo, de um cachorro ou um gato, mas que não tem rótulo, ele vai colocar ali uma probabilidade daquilo ser um gato ou um cachorro. Do mesmo jeito, no sistema de fraude, se você tem dados rotulados de fraude, você treina naquela base de dados. Quando você vai testar o seu modelo, ou quando você vai inferir uma nova fraude, que você não sabe se é ou não, você vai usar aquele conhecimento do seu dataset de treino para inferir se aquilo qual é a probabilidade daquilo ser uma fraude ou não, tá? O modelo não supervisionado, por outro lado, ele não tem rótulos, então é 99% dos dados que nós temos hoje em dia. Então, existe muito trabalho, muito esforço em rotular dados, né? Então, ter dados bem rotulados, dados que estão rotulados de forma certa,
A gente nem sempre tem isso. Então, boa parte dos dados que a gente tem são dados que você tem que inferir coisas sem ter ali o que a gente chama de variável resposta, que é o que a gente usou no modelo supervisionado. Então, no modelo não supervisionado, você está tentando ganhar insights, você está tentando agrupar coisas, né? Então, é o famoso clusterizações, por exemplo. Você está tentando entender, segundo os dados e as variáveis, como é que aqueles dados se comportam, se eles se comportam de maneira similar ou dissimilar entre eles, tá? Então, basicamente são esses dois, assim, mais utilizados, tá? Por exemplo, o não supervisionado também pode ser usado para fraude, na detecção, a gente chama de detecção de outlier, por exemplo. Então, você tem dados que se comportam de forma muito parecida e você tem um dado que se comporta de forma totalmente fora. Então, o pessoal faz 1000 transações por minuto, com transações caríssimas, variam. Pode ser um bot. Então, seu sistema identifica que ele se comporta de forma diferente do que uma pessoa se comporta e ele flaga aquilo como uma possível fraude, um possível malfeitor. Então, você pode ver aí que ambos os sistemas podem ser usados para, por exemplo, algum tipo de detecção de fraude, né? Aqui eu tenho um espectro maior do que é machine learning e das várias coisas que ele pode ser utilizado, né? Eu comentei um pouco sobre o não supervisionado e o supervisionado, que geralmente, inclusive aqui você pode ver identificação de fraude, né? Aparece tanto no modelo supervisionado, né? Do modelo não supervisionado você tem coisas como sistemas de recomendação, segmentação de cliente, então também são coisas muito úteis porque você meio que tenta identificar, comparar usuários uns com outros, ver o que um usuário similar a outro gostaria também de ver, se ele gostaria de ver coisas similares, tá? Então, tem esses dois aspectos, desses dois espectros, e tem o Reinforcement Learning. O Reinforcement Learning, ele é um pouco mais, assim, digamos assim, ainda bastante na fase de pesquisa, porque ele é bastante custoso, né, mas basicamente ele quando você tenta aprender de forma interativa. Então, imagina tentar ensinar, por exemplo, tem até, né, vídeos na internet de, por exemplo, jogar Super Mario Bros., né, fazer o computador jogar Super Mario Bros. Então, ele aprende de forma interativa com os erros dele até ele conseguir chegar no final, né. Então, tem vários casos em que isso é usado. Cada vez mais está começando a se usar. Já tem, por exemplo, isso aqui foi usado no AlphaGo, que, para quem não sabe, é o computador que ganhou do melhor do mundo, né, no jogo de Go. Também teve o Deep Blue, que ganhou do Kasparov lá em 2006, no xadrez. São baseados em Reinforcement Learning, né, e planejamento. Então, é uma técnica fortíssima para jogos, né, ainda está começando a ser utilizado para a indústria, ainda não tem um caso tão forte na indústria assim, tá? Ok, e aqui estão alguns exemplos de onde você pode ter isso de forma mais visual, né, de como a gente aplica, tá? Então, por exemplo, aqui no primeiro a gente tem uma classificação automática de fotos, tá? Então, essa classificação automática de fotos, por exemplo, é um caso bem peculiar, porque ele é um sistema que ele é o que a gente chama de semi-supervisionado, por exemplo. Ele usa uma série de rótulos de pessoas, então as pessoas vão lá e elas... Isso pode ser assim, tá? Pode também tem outros tipos de flag de rótulo, tá? Mas ele pode ir lá no computador da pessoa e ver como é que ela rotula aquele álbum, por exemplo, paisagens, né? Ele pega isso de uma série de pessoas e sobe, treina em cima daquilo, e aí ela tenta inferir sobre os álbuns de outras pessoas. Então, provavelmente, se você tem Android, né, eu não sei se isso acontece no iPhone, mas se você tem Android e você tem lá o Google Fotos, provavelmente você teve algum álbum inferido. Então, se você tem gato, cachorro, criou-se uma pasta lá, automaticamente. Ou se você visita paisagens, criou-se automaticamente um álbum lá, que às vezes erra. Então, isso é uma coisa também. Às vezes tem alguma coisa, num álbum de gato, você vai ter cachorro lá no meio. Então, é normal isso acontecer. Ao lado nós temos moderação de conteúdo ofensivo, né? Então é um modelo de NLP, um modelo de linguagem natural, em que ele tenta inferir quando a pessoa está falando um palavrão e tenta mudar para outra coisa ou tenta simplesmente colocar um blank em cima, colocar isso já tem no YouTube. Então, se você for no YouTube e ver um vídeo em inglês que a legenda for gerada automaticamente, nos palavrões é substituído por um bracket, por um colchete, né, e 3 pontinhos. Então, isso já está sendo utilizado, para censura. Isso aqui seria ótimo, por exemplo, quando você tem algo direcionado a crianças que você quer censurar de alguma forma.
tá? Detecção de tumores no cérebro, é usado por redes neurais e redes convolucionais, né? Então, você consegue, com manchas ou, digamos assim, outliers nos seus dados, e tentar entender como é que um tumor se comporta, onde ele aparece, se é ou não. Então, isso aqui é um estudo que é bastante recorrente, já tem um bom tempo, e cada vez mais ele já passou até, né, alguns médicos, né, em benchmarks. Então, já até funciona melhor do que detecção feito pelos próprios médicos, se é ou não tumor, né. E por último, né, até aqui nos exemplos que eu coloquei criação de chatbots. Então, cada vez mais a gente é atendido por assistentes virtuais que usam linguagem, então usam NLU, que é o entendimento da linguagem natural, para tentar entender o que você quer dizer e tentar vir com respostas. Então, os FAQbots, ou tentar fazer algo para você, algum serviço, né? Então, também isso é feito com machine learning por trás, que ele tenta aprender também o que a pessoa está querendo dizer e tenta fornecer os serviços adequados, tá bom? Mas nem tudo são flores, tá? Mas para vocês... Opa, pode falar, Fernando. Oi? Pode falar. Eu ia perguntar aqui desculpa te atrapalhar. Não, eu ia perguntar aqui no bate-papo para as pessoas que estão aí, que vocês já conhecem Machine Learning, já trabalham com isso, enfim, para quem realmente está introduzindo aí, enfim, iniciando nessa área de ciência de dados, você já mexeu com Machine Learning? Só para a gente ver com qual público a gente está falando também, que é importante. Não conheço Machine Learning. Você poderia explicar de uma forma mais resumida, Rubens, o que é Machine Learning? Como se fosse um glossário? Então, Machine Learning é basicamente isso que eu falei, né? É você tentar aprender, né? Você tentar fazer o computador, ao invés de você programar de forma explícita, né? Ao invés de você programar ali de forma com milhares de linhas de código, você tem um programa que em poucas linhas você gera algo que pode aprender a partir dos dados, tá? Aprender a partir dos dados disponíveis. Então, e ele mesmo gerar as regras. Então, se você dá os dados rotulados daquilo que você quer, por exemplo, pessoas que você quer ou não dar o crédito, filmes ou não que você quer cuidar, essas coisas, você pode vir digamos assim, com os dados que você tem, você consegue gerar essas regras de forma implícita, né? Então, você consegue gerar essas regras e direcionar elas para as pessoas certas, sem precisar explicitamente programar, tá? Então, você tira ali 3.000, 5.000 linhas de código, por algumas linhas de código que aprende e infere a partir dos dados, e não a partir de regras simples, tá? Basicamente, machine learning, assim, digamos assim, na essência é isso. Certo, muita gente aí já tirou algumas dúvidas no bate-papo, muita gente também é nova nesse assunto, mas agora pode continuar, Rubens, muito obrigado pela informação. Imagina. Então, continuando aqui, como eu tinha falado, então, voltando aqui, então a gente tem todas essas, digamos assim, tasks, né, que a gente chama, são tarefas que são realizadas por Machine Learning, tem muito mais. Tem um monte de tarefas que podem ser realizadas por Machine Learning, cada vez mais a gente está evoluindo aí para coisas que a gente nem imaginava que poderiam ser feitas, né, por computadores, né. Mas nem tudo são flores, né, nem só das coisas boas, né, vive, né, o machine learning, né. Então, aqui, quando eu falei em criar regras de forma implícita, você também, digamos assim, pode cometer alguns erros, né, e pode cometer alguns erros que são graves, né. Então, aqui estão vários deles, tá, eu vou traduzir para vocês. Então, primeiro nós temos milhões de pessoas negras, não, afrodescendentes, são afetadas por viés racial em algoritmos de healthcare, de plano de saúde. Então, esse é um caso, né, aconteceu até em uma das empresas que eu trabalhei, de saúde, né, lá na versão americana deles, desenvolveram um modelo que afetou pessoas afrodescendentes de forma a ter um viés, a punir elas, né, a não dar o atendimento necessário para elas,
tanto quanto dava para pessoas brancas ou caucasianas. Então, também temos o da IBM. A IBM, ela terminou a pesquisa dela de reconhecimento facial, né, enquanto não houvesse um discurso ali sobre como isso seria lidado, para que isso seria utilizado. Isso foi feito durante os protestos, né, nos Estados Unidos, depois das diversas injustiças que aconteceram com pessoas afro-americanas, e estavam sendo identificadas pela polícia através de programas de reconhecimento facial, algo que a IBM não concordou, e ela então resolveu parar com esse tipo de serviço. Outra coisa, né, a Amazon, recentemente, ela tinha criado um serviço de contratação baseado em machine learning, e isso acabou criando digamos assim, um feedback loop, que a gente vai ver mais para frente, em que mais pessoas do gênero masculino eram beneficiadas em detrimento do gênero feminino, né? Então, isso acontece também, né, discriminação de gênero com o sistema de contratação, principalmente feito por machine learning, tá? E por último, a gente também vai ver algoritmos usados pela polícia, né, tem um viés racial muito alto, tá? Então, tendo tudo isso em machine learning, tendo esse poder todo, a gente precisa entender quais são as responsabilidades. Então, onde é que entra o cientista de dados? Onde é que entra a responsabilidade do cientista de dados quando a gente tem todo esse poder machine learning? A gente não pode simplesmente dar o que a gente chama na machine learning vulgarmente de fit and predict, que é a gente pega os dados de treino e aplica nos dados de teste e faz inferência com base naquilo e acabou, bora. A gente precisa entender o nosso dataset, a gente precisa entender quais são os nossos dados de treino, né? Onde é que a gente está testando. Então, é isso que a gente tem que ter uma visão melhor. Então, eu trouxe uma apresentação aqui não muito convencional para mostrar para as pessoas a importância que o cientista tem, né? Principalmente, por exemplo, se você vê no YouTube. O YouTube, ele tem ali, ele flaga vídeos, então parece que são 82 anos, se não me engano, parece que são 82 anos em um dia de conteúdo que é feito upload. Então, você precisa você não pode ter pessoas flaggando vídeo manualmente, você precisa de sistemas automáticos. Então, como é que você torna esses sistemas ao ponto deles não cometer, por exemplo, injustiças, né? E não flagar vídeos desnecessariamente também, né? Então, mas primeiro, então, vamos falar o que é esse fairness, o que é essa justiça, né? O que é essa responsabilidade que eu estou falando, né? Então, a gente precisa ter algoritmos mais justos, né? Então, em machine learning, um dado algoritmo é dito justo, o fair, se os seus resultados são independentes de um dado conjunto de variáveis consideradas sensíveis, tais como características do indivíduo que não deveriam ser consideradas no resultado, tá? Por exemplo, gênero, etnia, orientação sexual, deficiências, etc., né? Então, basicamente, qualquer variável da pessoa que não deveria estar ali, né, não deveria fazer parte do modelo, nada deveria ser decidido com base naquela variável, tá? E não é tão simples quanto parece, tá? Não é simplesmente tirar a variável e deixar para lá. A gente vai ver que isso é um pouco mais complicado. Para essa apresentação, eu trouxe o framework, né, de dois professores do MIT, né, de dois professores do MIT, que eles tentaram entender quais são as consequências que não eram, digamos assim, não eram vistas por pessoas de machine learning, mas que tinham uma importância fundamental. Então, não eram pretendidas, né, pelo algoritmo, mas acabou afetando, né? Quem viu o Dilema das Redes viu um pouquinho disso, né? Ali tem um outro aspecto, né? Muito mais, mas tem lá boa parte tem alguns algoritmos que quem criou aqueles algoritmos não tinha aquela intenção e acabou criando algo que pode ser considerado até meio maligno, né? Tem até um maquiavelismo aí, um maniqueísmo aí associado, tá? Mas a gente vai ver que para a gente falar desses algoritmos justos, a gente precisa entender como é que a gente vê nos dados como a gente pode atuar. Então, para a gente ver como é que a gente pode ter um algoritmo justo, a gente precisa entender viés, né? E o viés que eu estou falando aqui, né,
dentro dessa framework que eu estou trabalhando, são desses 6 tipos. Então, você lembra lá atrás quando eu mostrei o modelo de machine learning, né, que tinha essa carinha aqui lá atrás que ia substituir o modelo tradicional? Então, aqui são várias partes onde ele pode ocorrer. Então, por exemplo, vou passar por ele rapidamente. Então, o dado entra aqui, ele treina o algoritmo de machine learning, né? Depois que, digamos assim, existe uma hipótese do negócio. Aí é avaliada a solução, se passar ou não, é lançado. Se não, analisa os erros, estuda de novo e cria outro algoritmo. Então, esse é o ciclo de machine learning tradicional. Só que existem 6 possibilidades aqui de vieses que podem ser criados ao longo dessa implementação, tá? Então, eu vou passar por eles, alguns deles aqui, tá? O viés histórico, por exemplo, ele acontece quando os dados já são, digamos assim, já são de face, eles já têm algum problema. Então, porque eles são pegos em alguma base histórica lá que já tem problemas de viés. Então, já tem problemas ali de como ele pode ser, de como a sociedade atua em cima deles. Então, basicamente aqui, ele é intrínseco à sociedade, aos processos, às pessoas gerando dados que já são viesados na origem. Então, aqui nós temos, esse é o feedback loop que eu falei. Então, as pessoas, o modelo segue as pessoas, e as pessoas seguem o modelo, e assim vai, e aí pode criar ciclos viciosos. Um deles, por exemplo, é esse aqui, né? Então, você tem um tradutor do inglês para o turco e do turco para o inglês. Então, aqui tem, ela é doutora, ela é médica, ele é enfermeiro, né? Isso foi traduzido para o turco, onde esse tipo de artigo não existe, que separa um gênero do outro. Quando ele é traduzido de volta, ele é traduzido de forma errada. Então, ele traduz para ele é doutor, ele é médico e ela é enfermeira. Então, você pode ver aqui claramente um viés de gênero. Como é que o algoritmo fez isso? Ele pegou na base, viu a probabilidade de ele é médico e ela é enfermeira. Provavelmente aconteceu muito mais vezes ela é enfermeira. A enfermeira está associada ao gênero feminino. E ele que tem esse viés. Então, tudo que é enfermeira, ele já considera que é ela, né? Então, isso a gente tem. Esse tipo de viés a gente tem naturalmente, quando a gente está falando de alguns trabalhos como atendente, enfermeira. Então, a gente associa muito facilmente ao gênero feminino quando não deveria ter esse viés, né? Então, o programa está pegando esse viés, o algoritmo pega esse viés das pessoas, né? E joga para dentro da máquina, né? Outra coisa aqui, esse aconteceu 4 anos atrás. 4 anos atrás, a Microsoft jogou um bot no Twitter para aprender com as pessoas, e em 3 horas ele já era xenofóbico e falava muitos palavrões. Então, por exemplo, aqui, inclusive aqui eu já tenho We're Gonna Build a Wall, então era na época da eleição americana, então já tinha aqui coisas, por exemplo, como pessoas que votavam no Trump, então a questão por construir o muro entre México e Estados Unidos. Então, o bot, ele aprendeu isso interagindo com o Twitter. Então, para você ver como é que acontece esse feedback, né, e quão perigoso isso é, se você simplesmente pegar os dados históricos, né, para considerar eles, tá? Tem até umas perguntas aqui no bate-papo, Rubens, claro, sobre que plataforma ou linguagem que vocês recomendam para quem está começando a aprender. Então, existe algo, por exemplo, como open source? Acho que não sei se é source. Para aprender machine learning, diz? Isso. Sim, basicamente todas as ferramentas você pode aprender, você pode executar machine learning praticamente de graça. Assim, eu atuo com ferramentas open source, por exemplo. Então, Python, sklearning, que é uma framework de Python para a construção de machine learning, todas são open source, TensorFlow open source, Keras open source, PyTorch open source, então todas as ferramentas. Obviamente, algumas coisas limitam. Por exemplo, você quer fazer um algoritmo de reconhecimento facial, você precisa processar imagem. Para isso, para processar imagem, você precisa de uma placa de vídeo boa. E isso pode ser caro, tá?
Mas em questão de framework, em questão de Sim. linguagem, é tudo open source. Quer dizer, não é tudo, mas se você usar clouds, por exemplo, você vai pagar o preço. Mas se você usar local, quase tudo é open source e você não precisa pagar por isso. O Maurício perguntou aqui também se você consegue citar bons casos, né, de utilização de inteligência artificial aplicada à aprendizagem e educação. Alguns casos, alguns projetos, algumas experiências. Com certeza, tem sim, tem muito mais em inglês do que em português, tá? Eu mesmo, meu orientador no TCC, ele era fazer muita coisa voltada para educação, com reinforcement learning. Então, você consegue atuar. Obviamente, depende muito dos dados que você tem, tá? Os dados públicos, por exemplo, no SUS, de saúde, a gente usa muitos dados públicos do SUS. Então, só que os dados SUS têm uma qualidade meio ruim, então você tem que processar eles ao ponto de você conseguir usar. E educação é a mesma coisa. Qualquer lugar que tem dados, você consegue usar machine learning, né? Só que você precisa processar eles, você precisa entender eles, ver de onde eles vieram, qual que é a qualidade deles. Então, isso sim pode ser custoso, isso sim pode ser difícil, tá? Mas existe sim. Da minha mente agora não vem nenhum caso específico fácil de explicar como é que usar. Existem alguns casos de reinforcement learning, mas assim, com supervisionado, não supervisionado, agora não tenho nenhum. Eu posso pensar em algum até o final da apresentação, e se eu lembrar, eu falo. Sim, até o final da apresentação. Sim, inclusive vou deixar a pergunta dele aqui salva para eu conseguir também fazer no futuro, mais tarde, tá bom? Claro. Então, só seguindo aqui, eu quero também que todos vocês aqui presentes saibam, né, como que é o mercado de ciência de dados, né, inclusive é uma área muito aquecida, né, ainda mais hoje, com tudo isso que está acontecendo, muitas empresas que, enfim, eram tradicionais, precisam de especialistas de ciência de dados. Então, aí temos, por exemplo, o Glassdoor, né, que é uma parceira, uma das maiores sites de recrutamento no mundo, que elegeu aí cientista de dados como a terceira melhor profissão de 2020. Então, quanto que é importante, pessoal, quanto que 2020 e 2021 está sendo importante para uma pessoa que quer se entrar numa área de ciência de dados e precisa, obviamente, né, precisa de um conhecimento mais amplo. E é por isso que eu apresento agora, né, um curso online de cientista de dados do zero ao pro. Então, para que eu vi que aqui no bate-papo, né, aqui no chat, tem muita gente que está iniciando nessa área, então é importante que vocês façam um curso que inicie do zero e que vá até o pro, tá? Então, o quanto que é importante você ter essa trilha de jornada que começa do início até a ser um profissional mesmo na área, tá bom? Bom, apresentando também, né, um pouquinho sobre os nossos mentores, só um momento. Sobre os nossos mentores, a gente tem aí o Rubens, que inclusive é mentor de alguns módulos aqui na parte do Pro, né, e também na parte do Zero, falando um pouquinho mais sobre outros especialistas, outros mentores que, como eu falei para vocês, atuam em grandes empresas, como a PicPay, como a Netflix, a Globo.com, entre outros. Então, a gente tem a Jéssica Ribeiro, o Fábio Salles Caçula, que hoje atuam na PicPay, né, inclusive sobre inteligência artificial. E também temos aí o Rubens. Aqui tem outra foto sua, Rubens. Outra foto sua. Tem aí também os outros mentores que auxiliam nessa parte também do curso, como Dimas, Catarina e você. Bom, estou dando continuidade, né? Como que está organizado aí o processo educacional do aluno? O quanto é importante que esse aluno faça realmente com uma organização, que ele se dedique horas na semana para conseguir, enfim, estudar com toda a dedicação possível. Então, ele vai poder assistir, né, as aulas online de qualquer dispositivo conveniente, então não é necessário ter um mega computador, né, consegue assistir também no tablet, celular, inclusive num simples computador. Pode fazer atividades, então, a cada módulo ele vai ter uma jornada na prática com o mentor, tá? E é uma conversa aí com esse mentor de forma individual. Obviamente, né, esse mentor vai dar conselhos, dicas e vai ajudar na evolução, que é muito importante também. E no final do curso, ele vai ter um projeto de conclusão para realizar. E é um projeto, pessoal, que vai direto para o portfólio. Quanto que é importante hoje
você ter um projeto no portfólio onde você pode mostrar o seu conhecimento para muitas pessoas. E, claro, né, o conhecimento individual, ele vai corrigir o exercício de vocês, né, cada módulo, você tem como conversar com ele, né, tirar dúvidas sobre aquele exercício, e se estiver errado, você tem que refazer. Bom, e como que se aprende na Mentorama? Aqui está um pouquinho sobre a nossa plataforma de estudos, né, onde tem cada módulo, inclusive, né, outras funcionalidades que a gente tem na plataforma, que também é o suporte, né, como que se aprende. Então, ele realmente tem adaptado aí para qualquer aparelho conveniente, o quanto que é importante isso para o conhecimento, né, que você consiga fazer as aulas numa plataforma que seja adaptativa. E aí a gente também tem um serviço de atendimento. Então, desde quando você entra, se inscreve, tira dúvidas sobre os cursos, você tem aí especialistas já nessa área para poder, enfim, te levar para o caminho certo, para o destino certo, que é muito importante também. Com isso, você tem um suporte, que o time de suporte aí vai estar à disposição de vocês durante a jornada do curso. Ah, esqueceu o acesso à senha, esqueceu o acesso, esqueceu a senha. A gente vai, enfim, ajudar vocês com todo esse problema, problema técnico, né? E também o que é importante é a comunidade, pessoal. Você tem uma comunidade incrível, né? Que você consegue aí falar com outros mentores, outros alunos dentro da plataforma, tá bom? Então, eu peço aqui para que vocês cliquem no botão acima. É importante também que vocês tenham, enfim, possam tirar a dúvida, né? O quanto que é importante vocês tirarem a dúvida aí antes de fazer qualquer aquisição. Então, além do final aí da nossa apresentação, a gente vai ter um desconto, mais um presente especial, tá bom? Então, Rubens, agora é com você novamente, pode prosseguir. Opa. Aí. Bom, voltando então aí, depois sabe as palavras do Fernando, vou voltar aqui para antes para a gente... Aí, agora não tá aí. Aí. Só voltar aqui então aos tipos de viés. Então, eu tinha aqueles 6 tipos de viés. E a gente já estava falando sobre o viés histórico. Então, a questão do feedback loop, né? Então, a questão de realimentar o sistema com vieses, com preconceitos da sociedade que estão nos dados. Os dados são ingeridos pelo modelo. Aí a gente vai para outro viés, né, que é um viés super comum, que é o viés de representação. Tá? O que é o viés de representação? Ele acontece quando alguma parte da população não é representativa, não é bem representada nos dados de treino. Tá? Então, os métodos de amostragem só atingem uma parte da população. A gente pode ver aqui do lado esquerdo, a gente tem fotos de casamento. 3 delas são identificadas como fotos de casamento, a quarta não é. A quarta é um casamento típico da Nigéria, que não é identificado como casamento. Então, por quê? Só casamentos típicos ocidentais são considerados como casamentos e não tipos de casamentos em outras partes do mundo, né? Eu sei que a gente, por estar no Ocidente, a gente acaba não vendo isso acontecendo muito, mas do lado direito, eu aposto que isso aconteceria com muitas pessoas, eu incluso, né? Então, parte do sabão da pia da cozinha se parece muito mais com o lado esquerdo do que com o lado do sabão do lado direito, só que do lado esquerdo não é identificado como sabão, não é identificado como uma pedra de sabão ou uma bucha, né? Aqui você pode ver algumas, ele é identificado na Azure, na Google e na Amazon, que são 3 clouds fortes, é tudo identificado como comida, tipo de comida. Então, sei lá, talvez uma semelhança com queijo ou outros tipos de comida na base, entendeu? Enquanto do lado direito nós temos um frasco de sabonete líquido facilmente reconhecido, tá? Então, enquanto que o sabonete do banheiro, sabonete ou sabonete líquido, ele é reconhecido mais facilmente, ele é, digamos assim, mais bem representado, né? Quando a gente pensa na ideia de sabonete, talvez, né? Vários dos tipos de sabão do lado esquerdo não são, né? Então, inclusive em alguns lugares sabonete líquido não existe, você só vai ter sabão em pedra, e esses sabonetes não são bem representados. Então, isso também pode estar também associado à renda. Então, o sabonete líquido acaba sendo mais caro, então algumas pessoas não vão ter acesso a ele,
e só ele é reconhecido na base como sabão, né? Então, esse tipo parece besteira, né? Mas é só para ilustrar o quão pouco representativo uma coisa pode ser, né? E você precisa ter mais dados, né? Para identificar aquele tipo. Então, você pode ter, por exemplo, casas, né? Uma casa super bonita e tal, é identificado como casa, talvez uma casa na favela não seja, né? Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo por falta de representatividade. Tá? Depois a gente vai para o viés de mensuração. Tá? O que é o viés de mensuração? O viés de mensuração ele ocorre quando o modelo comete erros porque estamos medindo a métrica errada, ou mensurando da forma errada, ou o processo de mensuração varia entre grupos. Tá? A qualidade dos dados varia entre grupos, ou, por fim, a tarefa de classificação pode ter sido muito simplificada. Tá? Então, esse é o motivo que deu início ao Machine Learning Fairness. Foi esse algoritmo aqui, que é o COMPAS. Então, é o caso do COMPAS. O COMPAS ele é um algoritmo de classificação de acesso ao risco de reincidência de uma pessoa. Tá? Então, o que é ele? Ele media, dado que uma pessoa cometeu um crime, qual que é a probabilidade de ela reincidir, qual que é a probabilidade de ela cometer um crime grave, né, depois. Então, esse modelo é um modelo fortemente visado, né, em questões com pessoas afrodescendentes, tá? Então aqui nós temos dois casos que eu peguei. O primeiro nós temos lado a lado duas prisões por embriaguez, né? À esquerda, a pessoa da esquerda, o Gregory, ele teve duas prisões anteriores por embriaguez, uma por agressão, e teve reincidência, né, com violência doméstica. Então essa pessoa reincidiu, né? À direita, a pessoa que é negra, a mulher que é negra, ela teve duas contravenções no histórico e não teve reincidência. E o modelo flegou ela que ela tinha risco 6, ou seja, risco máximo, enquanto o da esquerda tinha risco 1, né? Embaixo é mais grave ainda. Então, aqui nós temos duas pessoas, né? Um menino negro à esquerda, um senhor de idade branco, um menino negro afrodescendente à direita, uma pessoa de idade branca à esquerda. Tá? Então, são duas prisões por furto. Mas à esquerda, o histórico contém violência doméstica, lesão corporal grave, furto qualificado, furto e tráfico de drogas, e essa pessoa reincidiu com furto qualificado. Enquanto a pessoa da esquerda, um menino afrodescendente, ele tem apenas furto no histórico, sem reincidência. E, de novo, ele é risco máximo, risco 6, enquanto o de unidade é risco 3. Tá? Então, aqui embaixo, nós vemos os chamados falsos positivos, então pessoas que foram rotuladas de risco alto, mas não reincidiram, né? Então, enquanto pessoas brancas foram 23,5 de erro, pessoas afro-americanas 44,9. Então, o algoritmo errou muito mais, flegando aquela pessoa como iria reincidir, mas dado que ela é afrodescendente, o risco é maior ainda, entendeu? Então, existe um viés aqui, né? E o mesmo acontece de novo, o falso negativo, ou seja, pessoas que foram consideradas baixo risco e reincidiram, que é o caso dos dois aqui, à esquerda, né? Você pode ver que 47,7% dos brancos agora inverteu. Então, você pode ver que foram rotulados como pessoas sem risco e reincidiram, ou seja, um viés racial de novo presente, tá? Então, por que isso acontece? Né? Um dos motivos do COMPAS nos Estados Unidos existe uma segregação muito maior. Então, cidades que têm uma maior concentração de pessoas afrodescendentes, elas são mais policiadas, elas são mais vigiadas, elas são mais monitoradas. Por elas serem mais monitoradas, por exemplo, acaba pegando mais delitos. E região é uma coisa que entrou no modelo, tá? Então, região. Então, se a pessoa mora naquele bairro, ela está automaticamente flegada como alto risco. Pode estar sendo flegada como alto risco, sendo uma pessoa de alto risco ou não. Então, isso é algo que aí você poderia falar, não, é só excluir raça do modelo. Não, porque se eu pegar a região nos Estados Unidos, está altamente correlacionado com a etnia. Então, não é tão simples assim. Então, esse é um tipo de viés bastante grave e que é muito difícil de ser tirado, né, do modelo, se não tomar um cuidado. Né? Depois nós temos o viés de agregação, que ele é o contrário
do viés passado. Então, ele acontece quando você cria modelos que agrupam populações heterogêneas. Então, aqui você deveria separar essas pessoas, você não separou, ao contrário do outro. Então, o outro que não deveria, por exemplo, a etnia não deveria fazer parte do outro modelo. Nesse aqui tem que fazer parte, e eu vou explicar por quê. Né? Os resultados do modelo não generalizam bem para grupos ali presentes. O viés de agregação pode levar a um modelo que pode não ser ótimo para nenhum grupo, ou apenas ser ótimo para o grupo com a maioria predominante. Então aqui nós temos um modelo de diabetes, né? E diabetes afeta pessoas de diferentes etnias de forma diferente. Então, se você medir todas como homogêneas, todas são do mesmo perfil, você pode estar cometendo erros, porque você pode estar dizendo que uma pessoa é diabética quando ela não é, porque naquela etnia a diabetes se comporta de forma diferente. Então, nesse modelo aqui, por exemplo, você tem que considerar a etnia, enquanto no modelo passado você não deveria. Então, o viés não é tão fácil assim de se tirar. Você tem que saber quando, você tem que saber qual que é o viés. Tem que saber quando você pode ou não considerar, né, uma variável ali. Aqui, em saúde, por exemplo, você teria que considerar as populações de forma diferente. Hispânicas, norte-americanas, afro-americanas, caucasianas, etc. Porque elas se comportam de forma diferente. Né? O penúltimo caso é o viés de avaliação. Né? Esse também é super comum, que acontece quando você testa o resultado em um modelo benchmark. Então, o que é o dado benchmark? O dado benchmark é aquele dado em que existe um dataset padrão, né? Um banco de dados em que todo mundo treina o algoritmo deles para comparar com outros algoritmos, porque você precisa de uma forma, digamos assim, meio que direta de comparação, né? Se o seu modelo é melhor ou não do que outro. E só que esses datasets, geralmente, eles não são específicos, eles não são muito diversos. É o caso lá, de novo, dos casamentos. Então, você tem casamentos, provavelmente 99% é o casamento ocidental. Então, se você tem um modelo diverso para uma população diversa, você testa o seu modelo, né, num dataset que ele não é diverso, né, então você tem ali problemas ali que você não consegue generalizar, né, você não consegue inferir muito bem, né, você não consegue alcançar a pessoa que você quer alcançar, né, ou o grupo que você quer alcançar. Então, exatamente, ele existe pelo motivo que usamos dataset de benchmark para comparar objetivamente dois modelos, né? Então aqui é um exemplo de reconhecimento facial, né? Que quando testado em benchmarks eles têm bons resultados, porque a maior parte das pessoas são brancas no dataset. Isso aconteceu com a Kodak, se não me engano, Kodak é a Nokia. Testou câmeras em pessoas, majoritariamente o grupo era branco, então pessoas afrodescendentes elas sofreram viés porque elas eram identificadas como na verdade você estava capturando uma foto fora de foco, ou, né, um caso tão grave quanto, pessoas asiáticas estavam sendo consideradas que elas estavam piscando. Então isso acontece quando você está considerando ali uma população, todo mundo é branco, mas sua população é diversa. Né? Então acontece muito isso no mercado hoje já. E por último, o viés de implementação. Tá? O viés de implementação ele é o viés em que existe desalinhamento entre o problema, né, que o modelo quer resolver e como de fato ele é utilizado. Então, aqui de novo a gente traz o Compass, né? Aqui tem o modelo de risco da pessoa de reincidência, só que ele não foi usado para, digamos assim, monitorar risco. Ele foi usado na hora de saber se a pessoa ia pagar fiança ou não para sair da cadeia. Então, você pode ver que antes do modelo, as pessoas de risco saíam sem ter que pagar fiança, né? Então, só que depois que existiu o modelo, as autoridades sentiram confiança em dar sentenças mais duras, mais rígidas, com base naquele score, com base naquela pontuação de risco, que a gente viu lá atrás que é falha. Então, por exemplo, pessoas com risco 6 passaram a não poder mais sair sem fiança da cadeia, né? Mesmo quando, por exemplo, elas não apresentavam risco que elas apresentavam de fato. Então, ver a periculosidade que isso pode acontecer. Isso acontece. Eu trabalhei em saúde, você tem que tomar muito cuidado. Quando você faz modelo, você tem que especificar para que serve aquele modelo, quais são as limitações daquele modelo. O médico não pode simplesmente vir e sair aplicando para o que ele acha que é condizente. Entendeu? Tem que ser de acordo
com o que o modelo foi feito, tá? Porque você pode criar injustiça, você pode criar falsos positivos, você pode dizer que uma pessoa não é oncológica quando ela é, enfim, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de viés de implementação e sempre estar alinhado com o negócio. Tá? Ok. Tem uma dúvida aqui no chat, Rubens, que é sobre marketing digital. A Giovana perguntou quais as atenções que o marketing digital deve ter quando se trata dos algoritmos orgânicos. Quais os KPIs que alteram mais ou podem ser distorcidos facilmente devido ao comportamento do tráfego. Eu percebi que as perguntas são relacionadas a em que momento que o marketing utiliza machine learning e para poder tratar esses algoritmos orgânicos. Eu não sei o que quer dizer, por exemplo, algoritmo orgânico, mas, por exemplo, eu posso dizer... Acho que seriam os dados. Ah, tá. Então, porque eu nunca atuei tão próximo de marketing digital, mas posso dizer, por exemplo, no viés, na base do viés, quais são os perigos, tá, do marketing digital. Então, o marketing digital, você tem ali um amplo número de... Você tem uma enormidade, né, dados, assim, inesgotáveis, é praticamente... Tanto que ciência de dados meio que começou por aqui em marketing digital, porque a quantidade de dados era enorme. Só que, de novo, se você não toma cuidado com esses dados, você pode recomendar para uma pessoa um produto que é ofensivo para ela. Ou se você não tomar cuidado, existem, por exemplo, coisas em algoritmos de recomendação, que eu conheço um pouco mais sobre, em que você pode recomendar coisas que não é bom recomendar. Por exemplo, você recomenda a pessoa pesquisou coisa de gravidez, né? Então, por 2 meses ela pesquisou coisa de gravidez. Só que ela perdeu o bebê no meio da gestação. E você continua recomendando coisas de gravidez. Então você percebe o quanto isso pode ser ruim, né? O quanto isso pode, de forma não intencional, você acaba mandando para ela algo que você não deveria mandar mais, né? Outros casos mais simples, porque a pessoa é mulher, você recomenda bolsa, sapato, vestidos, quando a pessoa não está interessada nisso, né? Ou até mesmo, e aí trazendo até para o caso mais próximo, recomendar cursos, né? Quando você vai recomendar cursos, percebeu-se nos Estados Unidos uma pesquisa que cursos técnicos de programação não eram recomendados para mulheres em algoritmos de recomendação. Então, teve que parar de usar o gênero para recomendar, porque estava se criando esse feedback loop. Então, porque não existe mulheres no mundo de software quase, existe muito pouco, né, a gente sabe bem disso, acaba tendo esse feedback. Então, o algoritmo não recomenda nada para mulheres, de cursos de programação ou ciências de dados. Então, isso é um exemplo ali de onde o marketing ele é afetado pelo viés, né? A gente tem que saber entender esse viés para poder direcionar melhor ou o que você quer propor com o seu algoritmo. É sempre importante você entender quem é o seu público, tá? A gente vai chegar nisso ainda, aqui nas possíveis soluções. Perfeito. Pode continuar. Você não quer passar para a segunda parte lá ou quer esperar o... Sim. Vamos passar. Certo. Que era a dúvida de 2 pessoas aqui no bate-papo. Bom, mas vamos seguindo, pessoal. Explicando também um pouquinho, né, sobre o nosso curso de Ciência de Dados do Zero ao Pro. Eu gostaria até de apresentar para vocês um conteúdo, como que vai funcionar a plataforma, tá? Como que vai aí, como que funcionam as atividades, né? Onde é que fica cada coisa, como que é o processo educacional. Alguém aqui no chat gostaria de assistir um pouquinho como que vai funcionar a plataforma? Que é importante que vocês, inclusive, aprendam. Teve até uma pergunta aqui no chat. Qual a trilha que devo estudar? Quais cursos para ser um especialista em AI? Justamente, ciência de dados vai ajudar você com essa bagagem, tá? É importante que vocês queiram também ver um pouquinho como vai funcionar a trilha de aprendizado. Só um momento que eu vou disponibilizar. Olá, pessoal, tudo bem?
Meu nome é Jéssica e eu serei mentora em alguns módulos no curso de Data Science. Eu estou muito feliz em ter todos vocês aqui e eu espero que eu consiga passar um pouquinho da minha experiência e do meu conhecimento ao longo desse curso. Eu sou cientista de dados há 4 anos no mercado, mas desde 2016 eu já venho conhecendo, estudando um pouco da área de dados. Em 2016 eu comecei a estudar bastante. Eu fiz muitos cursos online e estudei vários livros para conseguir entrar no mercado como cientista de dados. Então, eu entrei numa consultoria em 2017 e desde então eu trabalhei com grandes clientes, com muitos projetos, tive várias dificuldades, mas fui aprendendo ao longo do tempo. Na sequência, eu fui para uma empresa mais tradicional, fui para um grande banco brasileiro e lá aprendi um pouquinho mais sobre o contexto financeiro, tive outras experiências, outros tipos de projeto e também foi um aprendizado muito legal. Hoje em dia, eu trabalho em uma startup. Na startup, o mundo é outro, o tempo voa, mas também é uma experiência de muitos aprendizados. Assim como muitas pessoas, eu tive algumas dificuldades no início da minha carreira. A profissão de cientista de dados era uma profissão muito nova. Mestrado em matemática pura, então eu não conhecia muito de computação e nem mesmo de estatística. Então, quando a gente pensou nesse curso, eu e o Fábio, que será o outro mentor, nós buscamos trazer para esse curso um conteúdo que faça sentido para o mercado de trabalho, que busque preparar vocês para o mercado da melhor forma possível, evitando os erros que a gente cometeu, pensando nos conteúdos que a gente estudou e que não precisava ter estudado, conteúdos que nós não estudamos e depois fizeram muita falta. Bom, eu espero que eu consiga passar para vocês o conteúdo desse curso de uma maneira bastante didática e consiga fazer com que vocês aprendam um pouquinho dessa área que é tão divertida e tão interessante. Vamos lá? Então, Acho que travou um pouquinho. Bom, deu para assistir, Rubens? Todo mundo conseguiu escutar? Conseguiu ver o vídeo? Deu, travou ali no final. Ali mesmo. Certo. Só um momento, por gentileza. Deixa eu ver se eu consigo liberar de novo. Acho que agora foi. Só um momento. Bom, vamos seguir aqui para os módulos. Na parte pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e eu serei mentora em alguns módulos no curso de Data Science. Está dando agora só eco, né? Mas vocês estão conseguindo assistir? Agora... Tá dando eco, pessoal. Pedimos desculpas. O título após o curso é Cientista de Dados. Só tentar resolver esse problema técnico que teve aqui. Bom, acho que realmente não vai rolar. Mas, pessoal, no nosso canal do YouTube também vai ter a informação. Deixa eu ver se agora eu consigo. Estou tentando apresentar para vocês. Não vai rolar. Bom, então vamos continuar aqui. Vocês também, para que você possa conhecer um pouquinho de como que os módulos, né? Então, tanto na parte do zero quanto na parte do Pro, vocês vão ter módulos aí completos e absolutos na área de ciência de dados. Então, desde a introdução, né? Até a parte Pro do curso, que é de extrema importância. E aí, no final da parte Pro, que quando você está ali encerrando o seu aprendizado, né, a sua jornada de conhecimento sobre ciência de dados, você tem aí uma aula bônus, tá? Que é a extração e análise de dados em Big Data com a PySpark e Koalas, tá bom?
Então, é importante aí que quem, enfim, complete o curso desde a parte do zero até a parte do Pro, que vai complementar para que vocês consigam ter um conhecimento muito amplo sobre essa área de dados, tá? E o quanto que é importante também aí o nosso currículo após a conclusão do curso. Hoje, um cientista de dados ganha em média em R$ 7.500. Claro que quando você tem os seus próprios clientes, ou enfim, consegue trabalhar de forma autônoma, você também consegue, enfim, mais trabalhos. E hoje, né, até por conta de todas as empresas, enfim, a pandemia que a gente está passando, muitas empresas, como eu falei, muitas empresas tradicionais precisam de especialista nessa área de ciência de dados, tá? Pessoal, então, até para que vocês possam tirar a dúvida, né, ter essa ajuda aí na orientação profissional, para mudar de carreira, para migrar de carreira, que é muito importante, clique no botão acima, tá? De forma que é gratuita, né, toda essa informação também, como de nossos especialistas, estão de prontidão para atendê-los. Lembrando também que temos outros cursos na Mentorama, tá? Não é só cientista de dados, mas a gente também tem Python do Zero Pro, Java do Zero Pro, e também na área de design e games, que é muito importante para, enfim, você realmente ter essa orientação profissional na hora de escolher aí um bom curso, tá bom? E hoje, qual seria esse valor, né? Então, o que é valor? Eu acho que o que a gente realmente tem que procurar é investimento, investir aí num centro de carreiras, onde a gente tem todo esse auxílio, né, quando vai fazer um curso. E hoje o custo do curso ele está em torno de R$ 6.270. Isso para quem se inscreve pelo site, porque agora eu vou contar a novidade que a gente guardou só pro final, que para quem está participando aí tem 50% de desconto, tá bom? Para quem é participante deste webinário. E aí, você vai economizar um dinheiro, viu? Para começar o ano, você vai economizar R$ 3.135, que é muito bom economizar, então você vai estar investindo no lugar certo, né, no curso certo, e investindo aí 12 parcelas sem juros, até 12 vezes sem juros, de R$ 261,25. Então, esse é o preço especial para participantes do webinar, tá bom? Lembrando, pessoal, que, enfim, caso a pessoa não tenha cartão de crédito, né, vocês não tenham cartão de crédito, vocês não consigam investir nesse pagamento agora, a gente também tem aí o parcelamento com a nossa parceira, que auxilia os alunos com crédito estudantil, tá? Que é 100% confiável, seguro e é muito prático para efetuar o pagamento dos boletos. Então, sim, a gente tem aí uma forma de pagamento que é o boleto, parcelado em até 12 vezes sem juros e também em outras vezes, tá bom? Bom, e aí, quem for menor de idade também, não tem problema, um responsável pode, enfim, preencher o cadastro para vocês, tá bom? E a resposta em até em 24 horas, já com acesso liberado ao curso. E agora, uma outra novidade que eu guardei também, para quem estava participando e ficou até o final, que é um brinde. O que seria isso? É um curso, né, que você pode escolher de qualquer valor, né, ou, enfim, sendo igual ou inferior ao valor do investimento, tá bom? Qualquer curso da Mentorama. Então, a gente tem curso na área de design. Eu vi muita gente aí que é de marketing digital, pode ganhar um curso de UX design para ajudar a complementar a ciência de dados, que é muito importante. E também temos cursos na área de programação, quem quer aprender sobre Python, né, enfim, aquela programação que é para iniciar mesmo. E isso só para os 10 primeiros inscritos, pessoal. Então, você que se inscreveu, já está em contato com um de nossos especialistas, que inclusive estão aí nessa jornada noturna para auxiliar vocês, tá bom? E qualquer dúvida, realmente, é só falar com eles. Sim, Carolina, tem o X-Design na Mentorama. Se inscreva acima, tá bom? Que aí um dos nossos especialistas vão chamar você aí dentro de 24 horas, tá bom? Então, clique no botão acima, pessoal. Vocês terão essa ajuda na orientação profissional. Então, a gente realmente se importa com isso, né? Então, a gente realmente mostra a vocês qual que é o curso certo também para vocês, para quem está iniciando nessa área, tá bom? Além disso, esse investimento, esse desconto é só para quem está participando aqui do webinário, então é muito importante, né? E agora vamos para o momento para que você consiga terminar de apresentar a sua apresentação, Rubens, pode ser? Pode. Deixa eu só colocar o Miguel aqui pro lado. Aí. Seu gato se chama Miguel? Chama. O meu também. Ah, é? Sim.
Coincidência. Coincidência. Ele sempre tá por aqui. Bom, então, deixa eu voltar aqui. Aí. Bom, então a gente viu lá, né, as 6 formas de viés, né? De novo, essa é uma área muito nova, então ainda não existe, digamos assim, digamos assim, não é 100% que todos concordam, né, com essas definições, né, de viés ou de justiça, fairness, mas está caminhando para isso, né? Está caminhando para que se tenha esse consenso, tá? Enquanto isso, como é que a gente pode, digamos assim, cercear um pouco desse viés? Como é que a gente pode colaborar para que isso não aconteça, né? Dentro do nosso poder, obviamente, nem tudo a gente consegue, como eu vou mostrar, nem tudo a gente vai conseguir agir sobre, né? Algumas coisas são além da gente, tá? Mas o viés histórico, que lembrando lá atrás, é aquele viés que vem dos dados, vem daquela base, vem de como a gente pega esses dados do mundo, né? Como é que a gente pode fazer para tentar controlar um pouco isso, né? Então, uma das formas é tentar identificar variáveis sensíveis, né, de impacto que não deveriam estar sendo utilizadas no modelo. Então, uma delas é essa. Então, aquela coisa, você tentar ver se você está usando etnia, se você está usando gênero está sendo super importante. É importante a gente ver por que está sendo super importante. Pega alguns exemplos de inferência, vê o que está acontecendo, dependendo do seu modelo, para ver se está tendo viés ou não, né? Inclusive, uma das formas pergunte para pessoas que são daquela diversidade. Então, pergunte para pessoas que o seu dataset representa, tá? Então, como elas se sentem em relação àquilo, tá? Esse é um jeito. O viés de representação, né? Que é o viés de você pegar uma base que não é representativa para todo o que está ali. Então, é aquilo do casamento, né? O casamento ocidental ser majoritário no dataset. Então, um jeito é tentar rebalancear, pegar mais dados, por exemplo, dos casamentos de outros lugares do mundo. Obviamente, se seu modelo tende a flegar esse tipo de coisa. Se não, tente entender qual que é o seu público. Tá? Então, tente entender quem que vão ser os seus clientes, quem que você vai impactar. Então, no começo do projeto, tente sempre entender quem pode ser impactado diretamente ou indiretamente com o seu modelo, né? Para tentar mitigar um pouco isso. O viés de mensuração, que é o que eu mostrei lá do Compass, né? A questão do risco, né? Então, procure entender se o que está querendo inferir, de fato tem correlação com o que você está querendo medir. Então, é o que a gente chama de proxy, né? Nem sempre a variável está disponível, então você pega uma variável que está para representar aquela. Então, é aquela questão do risco. Então, por não ter o risco, as pessoas não vêm com o risco estampado na cara. Então, eles pegaram outras variáveis. Essas variáveis são extremamente correlacionadas com etnias. Então, tenta entender se aquilo que você está tentando medir de fato tem a ver com aquilo que você está pegando, tá? Como variável. O viés de agregação, né, que é a questão lá da diabetes, então diabetes para diferentes etnias, né? Faça o estudo do erro, né? Então esse é um pouco mais técnico até. Faça o estudo do erro e veja como eles se comportam em diferentes grupos, tá? Então no caso, por exemplo, pega lá o grupo hispânico, o grupo afrodescendente, vê como a diabetes se comporta em cada um deles, qual que você está acertando mais, qual que você está acertando menos. Joga isso para representação, tenta pegar mais dados representativos daquela população, enfim, aqui não é exclusivo, os viéses, eles meio que vêm juntos, tá? Então, tem que trabalhar eles, às vezes, com um pouco de todos, né? O viés de validação, né, aquele viés que eu falei da câmera fotográfica, tente usar, se você estiver usando um dataset benchmark, identifique se esse dataset, né, o banco de dados que você está treinando, o base de dados que você está treinando, de treino, ela é diversa o suficiente, né, para representar o seu problema, aquilo que você está tentando, né, para as pessoas que você quer vender, né, o exemplo da Kodak, né, Kodak ou Nokia, não lembro, não lembro qual que era da câmera que deu problema com isso. Evite avaliar o seu modelo em um dataset, né, em dados de treino que tenha composições diferentes daquele dataset que você tem interesse, né? Então é mais ou menos o que eu falei acima, né? Tenta sempre pegar um dataset diverso ou parecido com aquele que você treinou o seu modelo, que é mais parecido com o seu público. Por último, o viés de implementação, esse é super importante, sempre tenha definido, junto ao negócio, como é que o modelo vai ser utilizado, quais são os fins do modelo,
né, que é o famoso, qual que é a ação que você vai tomar baseado naqueles dados que o modelo vai gerar, para você não destoar e acabar criando um modelo até perigoso, que é o caso do Compass, né? Usar risco de reincidência para dar uma punição que o modelo não previa, né? Então, isso pode ser perigoso. É um modelo que já é falho por natureza. Tá? Então, só algumas, né, das possíveis soluções. Como eu falei, essa é uma apresentação não muito convencional, é muito mais para abrir a mente, de como você avalia os dados, né? E isso não acontece só em dados de etnia ou gênero, tá, pessoal? Isso pode acontecer para todos os dados. Só que os que eu mostrei aqui são os mais graves, porque afeta diretamente pessoas em pontos sensíveis. Mas isso acontece para dados de geolocalização, acontece para dados de recomendação, filmes, etc. Pode acontecer um monte de problemas, tá? Deixa eu... E aí que isso... Agora vem a outra parte. Isso só acontece com machine learning? A questão do viés racial, o viés de gênero só acontece com machine learning? Né? A resposta é meio óbvia, não. Então, do lado esquerdo aqui você pode ver, por exemplo, né, o viés ali histórico, né, a questão do feedback loop, de você reinternalizar algo, né? Então, uma criança desde cedo tem muito claro o que define o gênero dela. Então, é unicórnio rosa, é uma boneca, ou é um carrinho, né, uma moto, né, ou, enfim, um bonequinho de ação. Então, desde cedo, você já tem esse viés que você está internalizando nas pessoas. Então, isso não acontece só em machine learning, tá? Machine learning usa esses dados e acaba tendo ele mesmo viés, mas isso acontece também fora. No caso direito aqui, né, a questão, você pode ver uma pessoa afrodescendente usando um band-aid da cor da pele dela pela primeira vez, né? Isso foi um tweet que ficou até famoso, até no meio, né, que ele se emocionou. Então você pode ver no lado esquerdo da foto, você quase nem percebe, né, o band-aid, né? Então a questão da cor da pele, né? O que é o lápis cor da pele? Quem foi na escola algum tempo atrás, que nem eu, muito tempo atrás, já tinha esse problema. Então você tinha a cor da pele que era rosa, né? Então quais cores da pele que ele atende, né? Agora você pode ver que agora existem lápis cor da pele que é uma gama de cores, né? Então muito mais diverso. Então isso acontece fora de machine learning também, né? Porque esse é um problema não só de machine learning, né? Machine learning tem que colaborar para que isso não exista, né? Não pode propagar isso. Esse é o nosso papel, esse é o papel de machine learning fairness. E algumas empresas que estão investindo em fairness. Em algumas empresas, você pode ver que são fracas as empresas, então você pode ver que obviamente que não, elas são talvez as maiores do ramo, né, de tecnologia, todas elas com muita preocupação em fairness, né? Então o Facebook tem o FAIR, né, que é talvez o mais desenvolvido para questões de fairness, está ali constantemente pensando nessas questões, pensando ali no que ele está propagando na internet, né, dados os problemas que o Facebook já teve, então tem bastante interesse. O Google AI também já teve vários problemas, né, com como eles fazem a rotulação das fotos e tal, para não criar viés racial, né? Então, a IBM também já sofreu bastante com isso no passado, tá? Então, muito importante, as empresas estão pegando isso agora. Eu mesmo já passei por alguns, eu já tive que usar algo de fairness, já tive que ver se o modelo estava balanceado, né? Obviamente, isso é comum em modelos de crédito e fraude hoje em dia, né? Crédito, para você não criar esse tipo de viés, você tem que saber, né? Você tem que deixar muito claro com essas variáveis que você está usando, né, para que uma possível auditoria você não tenha que, você não tem um problema com isso. Tá? Já existe até um congresso também com essa finalidade, então o FACT, né, que antigamente era o FAT, né, mas eles mudaram o nome, né, colocaram uns 2 Czinhos aí, para não ficar ruim. Então, que ia ter o do passado, vai ter um esse ano, que é o de Toronto, né, para mostrar a importância. Então já tem muitas pessoas discutindo, isso está muito forte no meio, tá? E por último, eu coloquei isso aqui, eu não tinha colocado na apresentação passada, Timothy Gabriel, eu acho que a gente precisa falar disso, aconteceu depois da primeira vez que eu apresentei esse webinar, que foi, ela era um dos líderes de projetos de ética em AI, em inteligência artificial na Google. Ela foi demitida depois que um dos papers dela, né,
assim, obviamente que a Google não deixou claro isso, mas ela foi demitida depois que um dos papers dela, um dos artigos dela, criticava alguns dos sistemas de busca do Google, né? Então, ela trouxe assim, a discussão para dentro de casa, e isso acabou incomodando. Então, a gente tem que deixar bem claro isso. As companhias de tech, as grandes companhias de tech, também têm um viés. Elas também geram viés. E nem sempre existe o esforço para que isso seja resolvido. Então, é um caso assim que eu achei bastante importante, né, de trazer. A Timothy Gabriel, ela é muito forte em AI, ethics, então a ética no AI, para quem quiser, eu acho uma pessoa ótima para ir atrás de conhecer mais, né? Ela é uma das poucas mulheres afrodescendentes, né, no meio, e ela é uma lutadora da causa. Então, bastante importante, eu acho, conhecer o trabalho dela, né? E mesmo sendo demitida, ela manteve, ela não tirou o paper dela, ela não quis tirar o paper dela, por isso que ela foi demitida, né? Então, é bastante importante a gente conhecer esse trabalho dela, né? E é isso, né? Alguns livros aí sobre o fairness, né? Um pouco de ética em AI, né? Um dos meus preferidos é o do meio, da Cathy O'Neil, né? Que é Weapons of Math Destruction. Então, como é que obviamente, quase todos os livros são em inglês, os que tinham em português eu coloquei aqui, mas são livros importantes, eu acho, na construção de fairness, de justiça e de algoritmos mais transparentes, né? Que consigam trabalhar bem com o viés dos dados, tá? E é isso. Vamos conseguir fazer agora as perguntas, né? Então, Rubens, se prepara, que você está cheio de perguntas aí para responder, tá bom? Chegou o nosso momento aí de tirar essas dúvidas, que é muito importante, pessoal, e anotem essas informações que ele vai passar, tá bom? Deixa eu só ativar aqui, só um momento. Deixa eu ver qual que eu vou chamar aqui, qual pergunta que eu vou colocar aqui. Algumas que a gente já respondeu durante o webinar. Acho que essa é muito importante também, né, tratar, que é do João Luiz Lins. Ele fez, na verdade, foi duas perguntas. Duas perguntas, gente. É tranquilo conseguir uma vaga, né, enfim, empresas do exterior, curso de sinergias nesse sentido, e quão comum é trabalhar como home office com AI e ML, que é Machine Learning, né? Tá. É mais fácil, bem mais fácil você conseguir emprego no exterior hoje em dia. A pandemia ajudou muito, né, nas duas causas. Então, eu tenho amigos que trabalham diretamente no exterior, eles trabalham daqui, né, para o exterior. Alguns que foram também, antes da pandemia. Mas é bem mais fácil nesse meio de trabalho do que em outros, né, dado que quase tudo é feito em cloud, né, quase tudo é feito na nuvem, né. Então, muito mais tranquilo. E a mesma coisa para o home office, né? É muito mais tranquilo. Eu trabalho de home office. Hoje em dia as oportunidades, 80 para 90% são trabalhar em home office, né? Full home office a gente chama, que é mesmo depois da pandemia continuar nesse esquema de trabalho. Certo. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que isso é uma pergunta também, situando a isso, né, que já fizeram, que é referente quão é normal trabalhar remotamente nessa área. É feita pelo próprio João Luiz, de novo, pessoal, realmente a pandemia faz a gente trabalhar como home office, e hoje muitas empresas estão tendo, enfim, que contratar especialistas nessa área porque estão fechadas. Vai ficar normal e é o novo padrão, talvez. Sim. A pergunta do Wellington Vaz: cientista de dados tem que ter o conhecimento em Power BI? Power BI, não é necessário. Eu tenho, mas é que eu trabalhei com analista de dados antes.
mas não é necessário ter ajuda, né? Assim, todo o conhecimento de dados que você tem, ele meio que ajuda a como você agrega aqueles dados, como você mostra aqueles dados, ajuda em como você, por exemplo, isso pode ser, eu trabalho numa empresa que eu acho que é grande demais e as especificações do que cada um faz são bem divididas entre cientistas e analistas, por exemplo. Mas tem empresas que são menores em que você precisa sim ter o conhecimento, né? Ali de como criar alguns dashboards, talvez não Power BI especificamente, Tableau, Looker, tem vários aí, né? Mas depende, se a empresa for muito grande e tiver pessoas direcionadas para ciência de dados e só ciência de dados, aí não é necessário, tá? Uma pergunta do Alexandre Ferreira. Qual dica para você dar, né, para quem está iniciando aí nesse mundo de data science? Eu acho que a dica hoje é ficar ligado um pouco e entender para onde que o mercado vai, né? Então, não só como o mercado está hoje, mas para que direção ele está indo. Então, está trabalhando tudo em nuvem, que tipo de ferramentas você precisa programar, você vai precisar programar, você não vai. Hoje já tem as ferramentas chamadas drag and drop, que é você puxa e coloca, e você já tem ali um modelo. É muito, assim, até para a questão até de expectativa. Com o que você está querendo trabalhar? Você está querendo trabalhar com desenvolvimento de modelo, colocar modelo em produção, trabalhar direto com o negócio para tentar alinhar as coisas. Tudo isso hoje é considerado cientista de dados, mas são aspectos bem diferentes da profissão, né, que dependendo da empresa pode adotar um ou outro. Então, eu acho que uma dica tenha em mente aquilo que você quer ser de fato, né, com aquilo que você quer trabalhar, e procure empresas e vagas que vão ter esse perfil. Tá? Nas entrevistas, estresse bastante isso com quem está te entrevistando, que se aquilo que você está querendo é aquilo que de fato você vai fazer dentro da empresa. Certo, show. Ainda tem uma outra pergunta. Teria alguma informação para me passar sobre rede neural líquida e programa GPT? GPT, é isso? O GPT-3 eu até tenho no rede neural líquida, não sei qual se o termo em inglês é o mesmo, então não sei se é o que eu sei disso ou não. Mas o GPT-3 sim, né, talvez hoje é o maior modelo de linguagem natural que a gente tem, né, mais de bilhões de features, bilhões de variáveis, né, agora parece que vai ser ultrapassado pelo Google, né. Informação sobre o mercado de trabalho com o GPT-3, assim, ela hoje é da Microsoft é proprietária, né, a Microsoft tem direito sobre a OpenAI, que é a criadora, então você teria que usar a Azure e conhecer e usar, digamos assim, as ferramentas da plataforma Azure para conseguir usar esse tipo de produto. Fora questões assim, bem assim, tipo simples, sei lá, ainda não é usado para nada de mercado que eu conheça, tá? Tipo, ele é ótimo para dizer o potencial, para mostrar o potencial do modelo de linguagem, mas ainda não se encontrou muito mercado para o que ele tem a oferecer, né? Então, sei lá, ainda tá bem no começo, ainda bem o que a gente chama de state of the art, né? Então é o estado da arte, né? Mas também ela é bleeding edge, que a gente chama, que é quando ainda é tão de ponta que corta. Então, tipo, ainda é meio arriscado você ficar super ligado nisso. O mercado ainda não está cobrando você saber isso ou não, né? Pode ser muito bom para sua vida, mas para a questão de mercado de trabalho isso é muito mais complexo do que 99% das empresas querem, tá? Sim, para finalizar aí uma pergunta, você como mentor, Rubens, o que você acha dessa? Quero ser especialista em inteligência artificial. Qual curso você dedica aí para o Fagner? Do Mentorama. Eu tenho, inclusive, tenho amigos, né, que são mentores, são ótimos profissionais que vão dar o curso, né? Então conheço 2 deles, né, a Jéssica e o Fábio. Então aconselho o curso. Assim, falando de aspecto mais geral, né, em questão de, digamos assim, de área de conhecimento que você tem que saber, né? Então, questão do machine learning é muito bom também, fora um pouco o que a gente chama de soft skills, né? A gente que é a comunicação.
Então, treinar a comunicação, que isso é difícil de conseguir em cursos, mas se comunicar, procurar pessoas que também estejam no meio, aprender, digamos assim, de outras pessoas, forcar até repositórios, né, dependendo do que você quer fazer, se meter em alguns projetos, enfim, varia muito, digamos, daquela outra pergunta que eu falei, onde é que você quer, de fato, atuar, né? Então, dependendo, pode variar bastante, mas a base, eu acho que está coberta no curso Mentorama, né, para você. Além da trilha de aprendizado, né, que o aluno tem dentro da Mentorama, é muito ampla, né, e se o próprio mentor diz, né, o quanto é gratificante que vocês realizem o curso. Então, pessoal, cliquem aí acima novamente, qualquer dúvida a gente está à disposição. E agradecemos muito pela participação de todos aí, que deu esse tempinho, ficou até o final, tá? Quanto que é importante aí pegar todo esse conteúdo, essa experiência que o Rubens falou, algumas dicas também, que é muito importante. E aí está as nossas redes sociais. Então, a gente tem o nosso LinkedIn, o nosso Instagram e o nosso canal do YouTube, pessoal. Então, para quem não conseguiu ficar até o final, enfim, para quem gostaria de compartilhar esse conteúdo para um amigo que não pôde ficar até o final, ou até mesmo indicar um pouco do conteúdo da experiência para algum parente, é só entrar no nosso canal do YouTube, inclusive, siga a gente por lá, para vocês receberem sempre todos os webinars, tá bom? Agradecemos muito a participação de todos, e muito obrigado, Rubens, pelo tempo que você nos deu hoje, né? Essa experiência que você nos transmitiu essa noite. Muito obrigado. Eu gostaria até que você colocasse a sua rede social aqui dentro do bate-papo, para todo mundo te conhecer melhor. Bom, eu só tenho LinkedIn hoje, eu não tenho outra rede social, mas tá aí, né, para quem quiser entrar em contato, né, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, já é o segundo webinar que eu faço sobre o assunto, e agradeço a presença de todos, então é sempre um prazer poder contribuir. Muito obrigado, pessoal, pela noite, foi muito bom. E tenham um ótimo descanso a todos. E quem se inscreveu em breve aí vai receber o nosso contato, nosso especialista em ciência de dados também, tá bom? Então, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau, Rubens.